Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu, Asher bahar binvim, Tovim viratzave divrehem, Hanemarim beemet, Baruch atah Adonai, Haboher, Batorá, Uvemoshe, Avidou, Uve Israel, Amor, Uvim Haemet, Verhatsedek. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, Adonai, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo Israel, e profetas da verdade e da justiça. Amém. Capítulo 10 de Isaías, profeta Yeshayahu. Todos encontraram? Isaías, onde? Isaías 10. É um capítulo bem extenso esse. Então vamos aproveitar bem o nosso tempo durante a leitura, tá bom? Todos podem participar da leitura, um versículo por vez. O primeiro versículo diz assim: Ai dos que ordenam decretos injustos e escrevem leis opressivas. 2. Para privar o empobrecido da justiça e roubar os pobres do meu povo de seus direitos, saqueiam viúvas e tomam os órfãos por presas. 3. E o que Mas farei no dia... perdão, irmã. Não pode ir. Perdão, irmã. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Pode ir, irmã Leia. Perdoa. Ou não precisa pedir perdão, não. Mas nada poderão fazer, exceto subjugar-se ao cativeiro e tombar sobre os mortos. Mesmo assim, não estará apaziguada sua ira e continuará estendida sua mão. 5. Ai da Assíria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. 6. Contra uma nação ímpia eu a enviei, a respeito de um povo contra o qual eu estava enfurecido, lhe deis ordem para que a saqueasse e o despojasse, para que a pisasse como a lama das ruas. 7. E pisar neles como o... Não é isso que Ashur pretende? Não é isso o que ele pensa? Antes, ele pretende destruir, eliminar nação após nação. 8. Pois o rei deles diz: não são reis todos os meus comandantes? 9. Não é Cauno como Carquemis, não é Ramate como Arpade, e Samaria como Damasco? 10. Minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas excediam as de Jerusalém e Shomron. Israel, não posso, perdão, 11. Porventura, como fiz a Samaria e os seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? 12. Pois bem, quando o Senhor concluir toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ele dará ao rei da Assíria os castigos do fruto do seu coração arrogante e da soberba dos seus olhos altivos. 13.
Pois ele diz: com meu braço forte fiz isso, e com minha sabedoria, pois sou muito inteligente. Eliminei as fronteiras entre os povos, saqueei suas reservas para o futuro. Como um homem poderoso, subjuguei seus habitantes. 14. Minha mão encontrou as riquezas dos povos como um ninho, e, como se recolhe ovos abandonados, recolhi toda a terra. Ninguém bateu asas, nenhum bico se abriu ou emitiu qualquer som. 15. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse o que levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. 16. Por isto, o Eterno, Adonai Tsebaot, provocará a destruição dos robustos, e sua glória será consumida pelo fogo das chamas. 17. Porque a luz de Jerusalém, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. 18. Majestoso viço da sua floresta e do seu verguel, ele o extinguirá, corpo e alma, corno perece um doente. 19. Tão poucas árvores da floresta restarão que uma criança poderia contá-las. 20. Naquele dia, os remanescentes de Israel, aqueles da casa de Jacob que escaparam, não mais confiará no homem que os feriu, mas confiará em Adonai, o Kadosh de Israel. 21. Os resíduos se Sim, converterão. Sim, os resíduos de Jacó. Aiá forte. 22. Pois, embora o seu povo Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente dele retornará. Destruição está decretada, inundação com justiça. 23. porque está determinado pelo Eterno, Adonai Tsebaot, que um extermínio haverá ao longo de toda a terra. 24. Portanto, Adonai Elohei Tsavaot diz: meu povo que vive em Zion, não tenha medo de Ashur, mesmo quando ele o ferir com uma vara e levantar seu bastão contra você, como fez no Egito. 25. Só mais um pouco de tempo e o furor chegará ao fim. Minha ira causará sua destruição. 26. Porque Adonai Yahweh Tsebaot suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará, como fez no Egito. 27. E acontecerá, então, que seu fardo será descarregado de seu ombro e seu jugo de teu pescoço, pois enfraquecido ficará seu jugo. 28. Já vem chegando, Ayat já vai passando por Migron e em Micmas lança sua bagagem. 29. Eles cruzaram a passagem e então se alojaram em Geva. Ramá treme,
Gibeate Shaul fugiu. 30. Chore, grite, bate galim. Ouça, Liish, pobre Anatote. 31. Mademana fugiu. Os habitantes de Gabim procuraram abrigo. 32. Neste dia estancará em Nof e agitará ameaçadoramente suas mãos contra o monte das filhas de Tísion, a colina de Jerusalém. 33. Mas eis que Yahweh Tsebaot cortará os ramos com violência, as árvores do alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. 34. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Baruch Hashem. Amém. Irmã Cecília. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, rochedo de todos os mundos, justo em todas as direções, Elohim fiel que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, ó Eterno, nosso Elohim, e fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Elohim e Melech, fiel e misericordioso. Baruch atah Adonai Elohim, que é fiel em todas as suas palavras. Tem misericórdia para com Zion, por ser este o centro espiritual de nossa vida, e a comunidade de Israel de alma entristecida. Salva logo, ainda em nossos dias. Baruch atah Adonai, que alegra-te Zion com os seus filhos. Alegra-nos, ó Eterno, nosso Elohim, com a vinda do profeta Eliarro, teu servo, e com o reino da casa de Davi, do teu ungido. Que este venha logo, e que nossos corações com isso se rejubilem. No seu trono não se sentará um estranho, e não herdarão outros a sua kavod, pois juraste a David, que não se apagará a sua luz por toda a eternidade. Baruch atah Adonai, Magen David. Amém. Amém. Irmãs, que capítulo foi esse, irmãs e irmão? Bom, o que chama bastante atenção o início do capítulo, né? Ai dos que ordenam decretos injustos e escrevem leis opressivas para privar o empobrecido da justiça e roubar, desculpa, e roubar os pobres do meu povo de seus direitos. Saqueiam viúvas, tomam órfãos por presa. E a pergunta que ele faz é ainda mais incrível. O que vocês farão no dia do castigo quando a calamidade vier de longe? A quem vocês correrão para obter socorro? Onde deixarão suas riquezas? Nós somos tão privilegiados de conhecer as verdades do Eterno, né? E conhecendo a verdade, não tem como a gente não analisar a sociedade que a gente vive e as coisas que vão acontecendo ao longo de tantos anos, como vão se perpetuando poderes nas mãos de pessoas arrogantes, que roubam, que minam, enfim. E o Eterno está observando tudo que eles fazem. E há um tempo para que tudo isso se acabe. E na hora que o Eterno começar a pedir contas, né? Eu fico lembrando daquela passagem da parábola dos talentos, né? Sempre tem a hora da prestação de contas e que Adonai perguntará para cada um de nós o que fizemos, né? Então, o que essas pessoas falarão para ele nesse momento, né? E é terrível, né?
quem se arrepender a tempo ainda tem alguma chance de escapar. Mas os que não tiverem como se arrepender ou se recusarem a isso, infelizmente, né, não tem como escapar do julgamento do Eterno. Quero ouvir os comentários de vocês. É interessante quando ele fala, né? Nada poderão fazer, exceto subjugar-se ao cativeiro e tombar sob os mortos, debaixo dos mortos. É muito interessante. Eu gostaria que as manas falassem sobre esse tombar sobre os mortos. O que eu entendo aqui dessa passagem de tombar entre os mortos, irmã Leia, é porque o Eterno fala para eles aqui no versículo inicial, né, no 3 inicial, o que vocês farão no dia do castigo? Quando a calamidade vier de longe, quando a gente sabe que a cidade está sitiada, digamos que aqui agora, nesse momento, a gente tivesse o aviso de que estamos cercados, o que faríamos, né? É isso que a Adonai está perguntando para eles. Aonde é que vocês Sim, irão? tombar debaixo dos mortos. Sim, eles vão querer se esconder entre os cadáveres, Não querendo se tem para onde esconder, fugir da justiça, da ira, que é sim, justa. querendo achar uma forma de se ocultar da calamidade que está vindo, está chegando aí. E eu preciso me esconder em alguma coisa. É igual, já brincaram de esconde-esconde com criança? Ele Já. se, ele se esconde assim nos lugares mais assim que você bate o olho e vê. Não tem, é nós diante do Eterno, não tem para onde esconder. Quando, É. quando a ira dele vem, alcança, não tem para onde fugir, né? Espero ter ajudado, irmã. Sim. Toda. Esse versículo 3 fala que, eu entendo que ele diz que a riqueza dos ímpios não servirá de nada no dia da tribulação, porque essa tribulação será uma ira que vem mesmo do Eterno e será tão merecida que não haverá mesmo lugar para onde se esconder. Então, nenhuma das riquezas, tesouros acumulados dos ricos servirá de nada. Eles apenas têm duas escolhas: ou vão cair entre os mortos mesmo, vão morrer, ou então terão a sua vida por espólio se colocarem como prisioneiros. Nos lembra da passagem de Irmiarro que a gente Sim, estudou, em que chegou um momento em que a única saída para que eles tivessem a sua vida como resgate seria de se entregarem aos Casdim. Então eu vejo isto aqui. O, verdade. o versículo, o versículo 5, Ashur aqui é usado como um servo do Eterno, como uma vara para vara, perdão, na mão do Eterno para trazer correção ao povo rebelde. Ele é enviado para trazer uma correção justa. Sabemos que o Eterno corrige de forma justa, não para acabar ou fazer perecer, mas para trazer a razão, para trazer ao arrependimento. Mas vemos aqui que Ashur se ensoberbece e excede a missão de correção que o Eterno dá. E isso está pautado no versículo 7 em diante. E no versículo 9, perdão, no versículo 11, nem Jerusalém escapará do castigo, não é? Quando se rebelar. Ou seja, todas as cidades, por mais que seja a cidade do Eterno, também sofre castigo se rebelar-se contra o Eterno. Então, o que pensam ser as nossas cidades hoje em dia? Que muitos acham que
não, as coisas estão acontecendo lá na China, não vão chegar aqui. Muitos, infelizmente, estão nesse engano de que as coisas vão passar, é só na China e vai passar. Aqui não vai chegar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: ah, não, isso é coisa lá da Europa, dos Estados Unidos, dos países do primeiro mundo, isso aqui não vai conseguir, não vai chegar, nunca vai chegar aqui. Nunca nós aqui em África teremos condições suficientes para monitorar toda a população ou teremos decretos assim tão injustos, tão deprimentes como está a acontecer lá em países socialistas e tudo mais, mas é por um engano aqui, porque diz que toda a terra também será assolada com os mesmos castigos. Até Jerusalém foi castigada, que é a cidade amada do Eterno. Então, o que pensam ser as nossas cidades, não é? Para que esse castigo não venha. No versículo 12 diz que Ashur também será punido pelo seu orgulho, por ter excedido aquela missão que o Eterno deu. Não é? Ele foi levantado como um braço do Eterno para corrigir, mas ele se orgulhou em si mesmo e pensou que toda a força com que ele fez passar os povos, né? Toda a ruína que ele causou aos povos, pensou que fosse da sua própria força, né? Como diz aqui, minha mão encontrou as riquezas dos povos como um ninho. E como se recolhe ovos abandonados, recolhi toda a terra. Então ele se ensoberbeceu, pensou que aquilo que ele conseguiu foi através de si mesmo, mas não. Ele estava sendo usado como um instrumento na mão do Eterno. O versículo 15 me faz ver que o instrumento não deve se gloriar em relação ao seu dono, né? Me faz lembrar aquele versículo de oleiro e o vaso. Como pode o vaso querer perguntar ao oleiro: o que fazes tu? Verdade. É. Olha o versículo 23 que diz que Adonai Tsevaot trará essa destruição decretada sobre toda a terra. Então nenhuma cidade escapará. Toda a terra será assolada, porque em toda a terra nós vemos rebeldia contra os decretos, contra a vontade do Eterno. Então toda a terra será assolada. Estejamos preparados para que, quando o dia chegar, nós estejamos entre os remanescentes. Amém. Um texto que nós lemos agora mesmo, né? Que ele fala do norte ao sul, porque ele já começou de leste a oeste, né? Que ele vai começar, né? Jerusalém também vai ter o tremendo agir do Eterno, né? Sim, todas as nações serão alcançadas, né? E o que ele fala no versículo 24, irmãos, é uma coisa muito linda, uma promessa de Adonai, né? Que ele fala: meu povo que vive em Sião não tenha medo da Assíria, de Ashur. Mesmo quando ele o ferir com uma vara e levantar o seu bastão contra você, como fez no Egito, pois em pouco tempo minha fúria acabará e minha ira irá destruí-los, né? O pai que corrige o filho com amor está pensando mesmo no bem dele. E é isso que a gente vê aqui, né? Mesmo Adonai com toda a razão para estar aborrecido com a sua cidade amada, ele tem tanto amor que a ponto de falar assim: pois em pouco tempo minha fúria acabará. Minha ira irá destruir, né? No caso aqui, o pessoal da Síria, o rei da Síria. E o 27 que fala: naquele dia, seu fardo cairá de seus ombros e seu jugo de seu pescoço. O jugo será destruído pela sua prosperidade.
É lindo demais, né? O pai que a gente tem. É muito lindo o zelo, o cuidado que ele tem conosco. Não merecemos. Somos totalmente conscientes de que é pura misericórdia dele. Nada, nada em nós que justifique tanto amor. Irmão Márcio, fique à vontade para comentar. Demais irmãos, por favor. Eu vou comentar agora. Shalom, shalom a todos. Shalom. E, inclusive, a gente leu antes, né, de ler essa porção, que no Salmo 91, no versículo 14, fala: Ele se uniu a mim, portanto o protegerei, mantê-lo-ei a salvo, porque me ama. Quando me chamar, hei de responder-lhe. Estarei com ele e enfrentarei com ele tribulações, e resgatá-lo-ei e farei com que ele seja honrado. Completá-lo-ei com uma longa vida e farei ver o meu poder salvador, disse o Eterno. Então, uma coisa está completando a outra, né? Porque mesmo quando vier o cálice da ira dele ser derramado na terra, eu creio que ele tirará nós por cima. E ainda que a gente perda a nossa vida aqui, quando o Mashiach retornar, nós vamos retornar e herdar a nova Jerusalém, aqui descerá do céu. Amém. Amém. Baruch Hashem. Amém. E estes do versículo 24, que recebem essa linda promessa de proteção do Eterno, são estes que são falados aqui no versículo 20. Naquele dia, o remanescente de Israel. Aqueles da casa de Jacob que escaparam. Não é? Como é que eles escaparam? Importante a gente perceber qual foi o método de escape que eles tiveram. Né? Então, eles não mais confiarão no homem que os feriu, mas confiarão no Kadosh de Israel, em Adonai. Amém. Eles tiveram que se entregar, né? Para poder escaparem com vida, né? Sim. Então, como a gente viu também no estudo do livro passado, tem momentos que o Eterno ordena para que o povo escape por si, fuja, e tem momentos que o Eterno ordena para que o povo se entregue. Então, há necessidade de nós, de o povo, estar atento à ordenança do Eterno a cada momento. Né? Não existe uma ordem para todos os tempos, mas em cada situação, em cada momento, o Eterno tem uma palavra para o seu povo. E importa estarmos atentos para obedecer aquela palavra, naquele momento, para que sejamos parte, né, deste remanescente. Porque sempre existe um remanescente que beneficia no final, né, no final da salvação. Como aqui está escrito no versículo 24, mesmo quando ele o ferir com uma vara e levantar seu bastão contra você. Quer dizer que esse remanescente não é um filhinho mimado que nunca sofre nada, mas é aquele que mesmo no sofrimento não deixa de confiar no Eterno. É aquele que aprende com o sofrimento, sujeita-se a esta correção e entende que a correção é digna, é justa por causa dos seus pecados e se arrepende. E daí passa a não confiar mais no homem, a não confiar mais no sistema, mas a confiar no Todo-Poderoso. Que assim seja conosco. Após o Eterno ele fala, né, que provocará a desnutrição dos robustos, e sua glória será consumida pelo fogo das chamas.
e será a luz de Israel como fogo, e seu Santíssimo Elohim como uma chama, e queimará e destruirá em um dia suas sarças e seus espinhos. Aí ele vem aqui e fala assim, ó, no 20 que a irmã comentou, né, que escaparam, Israel, os remanescentes escaparam da casa, né, e não vão mais se apoiar sobre quem os feriu, mas se voltarão em verdade para o Eterno, o Santíssimo de Israel. Sim, o remanescente de Jacó voltar-se-á para Elohim, o Todo-Poderoso. É lindo, é maravilhoso ver esse agir do Eterno e que está muito próximo. Sim. E outra coisa que a gente consegue observar aqui, amados, é que no 21 ele fala remanescente, o remanescente de Jacó. Pois, embora o povo de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente dele retornará, ou seja, são poucas as chances, não são muitas chances que teremos, né? Então, como faz a gente lembrar de Noé no tempo do dilúvio, né? Quantas pessoas haviam e quantas escaparam, né? E novamente a palavra fala que um remanescente retornará. Algo para ficarmos, né, a refletir e a vigiar o tempo todo, para que estejamos sempre apercebidos, buscando estar sempre atentos às ordenanças do Pai. Sim, e na Brit Hadashah, quando o discípulo, acho que foi Kefa, perguntou a Yeshua, Adon, são poucos os que se salvam? De fato, estudando bem toda a Escritura, nós vemos que, de fato, são poucos, serão poucos os que se salvarão. A, a parábola que Yeshua contou dos dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, já nos mostra que a salvação é apenas para pouquíssimos. Porque o caminho é estreito. A maioria está no caminho largo, a maioria está buscando até, tem muitos buscando a salvação, mas não encontrarão. Porque eles serão enganados, né? Serão desviados por vários enganos. Nós temos falsos profetas, temos atrações nas cidades, temos atrações na sociedade que vêm bem camufladas, de modo a que muitos, olhando, não veem que é um perigo. Doutrinas, costumes das nações que a gente olha e pratica muitas vezes sem saber que são práticas ocultas, ocultistas e contra a vontade, contra a Torá, porque estão tão impregnadas na nossa mente, na nossa sociedade, que nós temos aquilo como comum, como algo que tem nada a ver, não faz de conta que aquilo não tem interferência na nossa salvação. Há pessoas que dizem que o que tem a roupa? O Eterno vê, Deus olha o coração, né? Não se importa com o que eu visto, com a maneira como eu me alimento, né? Muitos têm esse tipo de pensamento, porque a sociedade, o sistema, o maligno que está por detrás de todo o sistema, ele fez isso, fez com que desde há muito e muito tempo as pessoas pensassem assim, não é? Então são exatamente poucos os que se salvam. Como muito bem falou a irmã sobre o tempo de Noé, tempo de Noa, a maioria ficou perdida, a maioria estava ali no comum, né? No comer, no beber, no casar-se, no dar-se em casamento, coisas que aparentemente não são más em si mesma, mas como elas não, não, não são exatamente aquilo que é a vontade do Eterno,
Então, na verdade, são a vontade do inimigo. Então, precisamos, mesmo nós que estamos nesta busca em Teshuvá, precisamos cada dia ficar cada vez mais atentos para que não caiamos num desses enganos e sejamos a maioria, sejamos o comum. Há necessidade de fazer grande esforço mesmo para que façamos parte desse remanescente, o pouco que voltará, o pouco que será salvo. Amém. As irmãs querem acrescentar mais algum comentário? Irmão Márcio? Não. Que o Eterno abençoe. Amém. Irmã Yasmin, irmã Neiva, irmã Milena. Irmã Ana está quietinha. Shalom, Pri. Shalom. Depois que eu participei lá do Arvete, tomei um banho quente, piorou a minha garganta. Ah, que pena. Já estou medicando. Amém, então. Vamos para o nosso encerramento, né? Fazer a oração para encerrarmos este período, né? Que maravilha hoje, né? É tão bom quando todas participam, né? Quando há interação, isso vai ajudando o nosso entendimento, vai abrindo a nossa mente, né? Para entender melhor as coisas do Eterno. Isso é erguer uma cerca em volta da Torá, amados, e o Pirkei Avot, ele fala sobre isso. É uma mitzvah que nós devemos fazer, né? Erguer uma cerca em volta da Torá, estudá-la, comentá-la, discuti-la, não debatê-la, né? Mas discutir, um fala uma coisa, outro fala outra, e todos vamos chegando no entendimento. Isso é muito enriquecedor, ajuda muito para nós que estamos aí no crescimento, no processo de Teshuvá. Isso é muito bom, é muito positivo. Né? Quanto mais participarmos, mais vamos crescendo em entendimento. Amém? Vamos então orar. Eu gostaria de fazer uma prece que está no livro de Terrilim, que é uma prece a respeito da saúde. Não pelos enfermos, pela saúde. Deixa eu achar aqui, só um minuto. Achei. Diz assim: Ó Senhor do Universo, concede por tua infinita misericórdia força, saúde, vigor, energia e plena capacidade a todos os nossos órgãos para que funcionem adequadamente, a fim de que nem doença ou dor possa nos afligir. Então, como com alegria e felicidade melhor te serviremos. Prolonga nossos dias e faze com que sejam todos bons e felizes. Guarda-nos sob a sombra de tuas asas, a nós e a nossa família, para que não sejamos atingidos por nenhum mau desígnio, que possamos, confiantes e revigorados por ti, cumprirmos a missão que tenha nos determinado. Que esta seja a tua vontade. Amém. Por favor, irmã Ana, se você puder, faz uma oração para a gente encerrar.